fez um grande jogo, mas conseguiu empatar. Estava muito desfalcado, é verdade. E com falha do Rossi. Preocupou o desempenho? Tá bom pelo tudo que aconteceu? Eu acho que assim, acho que um dos erros que a gente comete, a gente que fala em imprensa geral, é analisar rodada por rodada. Você tem que analisar, acho que de forma um pouco mais abrangente. O Flamengo teve um desastre na semana, que foi a eliminação da Copa do Brasil. Por mais que ela não seja o torneio mais relevante para o clube, a eliminação foi vergonhosa, e isso tem um impacto, isso tem um peso, ponto. Mas no Brasileiro, as últimas rodadas foram boas para o Flamengo. O Flamengo fez, nessas 3 últimas, por exemplo, o Palmeiras empatou 3 jogos, 2 foram em casa. 2 contra times que brigam para não cair, Santos e Remo, né? Um em casa e um fora. Empatou com o Cruzeiro. Empate com o Cruzeiro não é um mau resultado, mesmo em casa. Mas por ter empatado com o Santos, por exemplo, a vitória do Cruzeiro era importante para compensar um pouco isso. E o Flamengo, nesses 3 jogos, ele empatou 2, venceu 1, tirou 2 pontos. E o detalhe, foram 2 jogos fora. O Flamengo, nas últimas semanas, de 7 jogos, fez 6 fora de casa, contando todas as competições. Um em casa foi clássico, que nem é mando de campo, é neutro, né? O Flamengo vai dividir a arquibancada do Maracanã, como acontecerá no segundo turno com o mando vascaíno. O Flamengo jogou, nesse intervalo, em 2 países, na Colômbia, na Argentina, 2 vezes na região sul, contra o Atlético Paranaense e o Grêmio, jogou no Nordeste contra o Vitória, ou seja, ele viajou muito, e foi a Medellín, não teve jogo, mas teve que ir lá, entrou em campo, colocou fardamento, ou seja, viagem, concentrou e tal, volta de Medellín direto para Porto Alegre. Então foi o recorte mais difícil da temporada, uma sequência de jogos fora de casa, né, 4 fora de casa, 6 em 7 jogos, e eu acho que apesar, assim, a Copa do Brasil, repito, um desastre, mas no Brasileiro, e também na Libertadores, né, porque deve ganhar os pontos da partida contra o time colombiano, eu acho que foi bem satisfatório. Se você pegar a 10ª rodada, o Flamengo era 4º, 8 pontos atrás do Palmeiras. Na 16ª, o Flamengo é 2º, 4 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, vai jogar com o Palmeiras, se ele vencer e o jogo atrasado, ele pode ser líder. E se também não vencer e vencer o jogo atrasado, ele pode ficar 1 ponto atrás. Se empatar no sábado, ele ganha do Mirassol na frente, digamos que fosse agora o jogo, fica 1 ponto atrás, com mais de um turno para ser disputado. Então, acho que acabou sendo bom, porque acho que é um resultado bem satisfatório, que é um lugar onde o Flamengo sempre tem dificuldade. Comparar a mobilização do Atlético quando joga com o Flamengo em relação à maioria dos seus adversários em casa, é outra mobilização, é completamente diferente. O clima é de uma hostilidade absurda. Não jogaram ontem, não estavam disponíveis. O Plata, o Arrascaeta, voltou para Paquetá, verdade, mas ele não tinha o Jorginho, ele não tinha o Everton Araújo, ele não tinha o De La Cruz, ele não tinha o Pulgar, ele é o Leonardo Jardim. Você vai improvisar com o volante. No meio campo ele não tinha meio campo, teve que colocar ali Ortiz de volante, o Saúl foi titular, claramente não tem a sua melhor condição, ele fez uma cirurgia séria no começo do ano, está voltando ainda mais do piso de plástico, claramente o jogador estava fora ali de sintonia. E assim, teve a falha do Rossi, mas eu acho que o Rossi não é um mau goleiro. Difícil arrumar um goleiro melhor que o Rossi. Quanto vai custar um goleiro melhor que o Rossi? Quem é esse goleiraço que viria para fechar o gol? Não é simples, é um goleiro na média dos bons goleiros, mas está falhando demais. 3 jogos seguidos, fez uma pataquada com os pés de novo contra o Grêmio, que o Léo Pereira impediu que seria um gol do Grêmio, que é um problema sério que esse rapaz tem. Falhou no jogo do Vitória, duplamente, na saída de gol, foi mão de manteiga e depois a bola passando embaixo do braço dele. E ontem falhou novamente, uma bola que ele tentou encaixar, a bola desviada, que era para tentar rebater. Então foi mais uma falha do Rossi, né? Mas, independentemente da falha, eu acho que o time depois reagiu no segundo tempo. O primeiro tempo não foi nada bom. O Flamengo conseguiu dominar o jogo, não foi tão incisivo, não criou tantas situações, mas conseguiu buscar o empate. Depois teve ali uma pressão. Aquele lance dos 3 gols perdidos do Viveiros, ele estava impedido, me pareceu. Claramente impedido. Se você olhar o lance, você vai ver, ele está impedido. Se fosse pro VAR, a jogada seria anulada, creio, porque ele está bem à frente. 2 jogadores impedidos, ele e mais uma direita ali, acho que era o Espírito Mendonça na origem do lance. Mas, enfim, então para o Flamengo acho que foi bom. Foi bom. Até antes do jogo, cheguei até a falar, num comentário que fiz na rede social, falei, cara, para o Flamengo o empate é bom. Pô, como é bom, né? Gente, o campeonato não acaba hoje. Está jogando contra o Atlético, no Paraná, fora de casa, o Atlético motivado, vindo de uma eliminação, com uma porrada de desfalques. Pô, você conseguir 1 ponto ali, não é mau negócio. O Palmeiras empatou, você mantém a distância. E foi o que aconteceu. Eu acho que a rodada não foi ruim para o Flamengo, não. Claro, a rodada perfeita seria vencer. Mas o Flamengo não fez para merecer vencer. E a vitória nessas condições, ela era algo muito improvável, né? Eu quero destacar, para finalizar esse comentário, o Bruno Henrique, né, que entrou e deu assistência para o gol. Enquanto Samuel Lino custou uma fortuna, custou devendo muito futebol. Ele é um ótimo jogador, tem muitas virtudes, mas esse rapaz precisa de um treinamento específico, uma conversa, alguma coisa. Ele tem medo de decidir, ele parece que tem receio quando chega na zona do agrião, como diria o João Saldanha, e não resolve o negócio.
E o Bruno Henrique, ele entra e acaba fazendo o passe para o gol do Pedro, que vira artilheiro do campeonato, empata o jogo. E foi um ponto, acho que, bem valioso para o Flamengo nesse contexto todo do que aconteceu. E o Rossi ainda tem um detalhe. Não adianta o goleiro de time grande falhar e fazer 4, 5 defesas. O goleiro de time grande não pode falhar toda hora. O goleiro de seleção grande não pode falhar toda hora. Ah, mas pegou 4 ele já condicionou o jogo. A falha dele condiciona o jogo. Se toma um gol com 10 minutos, você já muda completamente a história da partida. Se você tem uma estratégia fora de casa, que você sabe que vai ser pressionado, vai jogar em transição, vai tentar explorar espaços que o adversário pode dar quando ele se mandar para o ataque. Com 10 minutos toma um gol, o adversário já muda o seu comportamento, você já é obrigado a começar a escalar uma montanha por conta de uma falha individual grave de um goleiro que não pode errar tanto. Um erro eventual, ok, mas 2 jogos seguidos, 3 na verdade, que a outra foi a pataquada com o pé, que é um grave problema que ele tem, né? Eu não entendo por que o senhor Boto contratou o goleiro Andrew, que não joga nem na Copa do Brasil, jogou. Esse rapaz tinha que ser escalado agora quarta-feira com os Estudiantes. É um jogo que se o Flamengo não vencer, ainda assim deve se classificar. Um empate, ele deve ser o primeiro do grupo, antecipadamente, desde que ganhe os pontos contra o Medellín, Independente Medellín. Então é um jogo que não é de vida ou morte. É um adversário argentino que está 10 dias descansando só para esse jogo. Não é um jogo simples para o goleiro ser testado. Porque esse rapaz, ele praticamente não jogou, ele não foi testado. Então por que contratou? O Rossi precisava de uma sombra, um goleiro que pudesse ameaçá-lo na condição de titular. E se o André não joga nunca, então realmente era melhor colocar um rapaz da base lá, o Diogo Alves, que é o goleiro da base, gente do incêndio no Ninho, e deixá-lo lá na reserva do Rossi. Mas discutir as contratações do Zé Boto sempre é um negócio bem complicado. Juca. Live do Jogo Aberto, 4h30 da tarde, estaremos reunidos para acompanhar e comentar a convocação da seleção brasileira. 4h30 da tarde, no YouTube e no Band Play, você vai acompanhar Jogo Aberto e a convocação. Agora, quero acompanhar os comentários de vocês. Se sim, o Flamengo de novo vacilando, não pode ver um rubro-negro, hein? Que não consegue vencer. Já foi com o Vitória, agora com o Furacão. E, de certa maneira, o Furacão também lastima, porque poderia ter vencido em casa. Exatamente, criou oportunidades para isso, né? Acabou abrindo o placar numa falha do Rossi, que é normal. O Rossi tantas vezes salvou o Flamengo. Eu vejo o torcedor pegando no pé, muitos até pessoas ligadas ao Flamengo falando do Rossi, mas ele é um grande goleiro e é normal. E jogar lá contra o Atlético Paranaense é muito difícil. E o Flamengo jogou, digamos assim, pro gasto. Também tem aquela questão na cabeça dos atletas aí, principalmente do Flamengo, né? A questão para convocação, você às vezes deixa de entrar em uma ou outra dividida, mas é um bom resultado do Flamengo. Nós estamos falando do Flamengo empatar com o Atlético Paranaense lá. Se você for analisar o contexto da partida, não foi um resultado ruim, não. O Flamengo também criou o Pedro fazendo gol aí e essa dificuldade do Campeonato Brasileiro. É que o rubro-negro para o Flamengo não está sendo legal, não. Mas eu considero um bom resultado. Muito bem. E olha, outro prejuízo. E, cara, nesse Flamengo, depois do que a gente viu acontecer com o Felipe Luiz, é bom tomar cuidado, porque qualquer oscilação é perigosa. Se o técnico campeão da Libertadores e Brasileiro foi demitido, então o cara que acumula uma sequência de resultados ruins também acaba, querendo ou não, a gente pegando o padrão, ficando com a corda no pescoço, né, Bruno? Isso não dá para botar a mão no fogo por nada, assim, em relação a direção do Flamengo tirar treinador ou não. Que hoje seria uma coisa absurda, mas foi muito absurdo tirar assim como foi absurdo também. Mas, enfim, eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim, na média, é bom, né? O Flamengo tem uma sequência aí de alguns tropeços que acontecem, né? E os jogos ontem, por exemplo, um jogo difícil, né? A Arena da Baixada Atlético Paranaense é um jogo difícil. Acho que o jogo que fugiu um pouco mais foi a derrota por 2 gols lá em Salvador por Vitória, que causou a eliminação da Copa do Brasil. Os jogos do Brasileiro, cara, acontecem, tropeços, empates. No Brasileiro o time não perde faz tempo. É que o que muitas vezes atrapalha o Flamengo, eu falei para o senhor Pilhado isso outro dia aqui, porque na segunda passada, há uma semana aqui, né? O Flamengo ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre domingo passado. Jogou muito bem, foi 1-0 só, mas dominou o jogo todo, foi uma ótima atuação. E Pilhado me perguntou aqui na segunda-feira que se o Flamengo joga assim sempre, vai ser muito difícil ele ser derrotado por algum time no Brasil. Eu falei, o problema é essa coisa aí, de achar, e tem muito disso, acho que, não digo dos atletas, não, falando mais do entorno, assim, de imprensa, de torcida, assim, de que, assim, o Flamengo é imbatível. O Flamengo, como ele é mais rico que todo mundo, ele tem que ganhar de todo mundo. Como tem jogadores caros, ele tem que ganhar de todo mundo. E o futebol não é assim. A distância
distância entre os times no futebol brasileiro ela não é tão grande. Existe uma distância? Claro que sim. Olha o que ganharam Flamengo e Palmeiras nos últimos anos e o que ganharam os outros. Claro que há uma distância até por um tempo muito mais longo do que o normal, se olhar toda a história do futebol brasileiro. Normalmente, times dominantes, eles duram 3, 4 anos. Normalmente não dura mais que isso. E eles estão durando já quase uma década, o que é uma coisa muito legal para os dois. Mostra uma coisa estruturada, né? Uma coisa muito bem consolidada. Mas eu acho que confundem isso com uma discrepância que não existe. Eles são melhores na média, na regularidade, mas eles tropeçam bastante. Todos os anos, pode pegar todos esses anos de domínio, você acha várias eliminações de um de outro, tropeços. Pegar o Flamengo, nesses anos que ele ganhou muita coisa, né, um dos períodos mais vencedores da história do clube, ele teve eliminações em Libertadores, para o Racing, para o Olímpia, para o Peñarol. Ele teve uma derrota para o próprio Palmeiras numa final. Ele ganhou o Brasileiro em 2020, depois só voltou a ganhar em 2025. Ano passado, mesmo que ele ganhou o Brasileiro, ele perdeu para o Fortaleza, que foi rebaixado. Ele perdeu para o Santos, que lutou contra o rebaixamento. Ele empatou com o Ceará, que foi rebaixado. Então, eles são dominantes, Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo, ano passado, foi o time que ganhou as duas principais competições. Mas eles tropeçam, não é um domínio assim, não. Eles vão atropelar todo mundo, que um vai fazer 99 pontos, outro vai fazer 98. Não é isso. Eles vão tropeçar bastante. Eles vão ser eliminados em Copas. Eles vão em mata-mata. Se fica muito no limite, como aconteceu o Flamengo e Vitória, só ganhou por um gol no Maracanã, ele fica pendurado para o jogo da volta.